casa muito bem com a lição desta noite, que é a lição número 2, que é o texto de, coloca aí, Isaac, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Essa é a lição número 2. Na lição da semana passada era o início da caminhada. A lição era o início da caminhada. E no início da caminhada, nós vimos na semana passada que quando a gente entra no caminho do Senhor, a gente ganha 3 companheiros. Quem lembra? Quem estava aqui? Semana passada tinha pouquinho, irmão, né? Você lembra? Então, Deus, que é o nosso Pai, Jesus, que é quem nos dá a salvação, e o Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxílio e é o nosso consolador. Então, no início da caminhada, a gente anda com mais 3 companheiros até chegar no final da caminhada. Então, olha só, a lição dessa noite é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Pode passar aí, Isaac. Textuário é, vamos ler juntos? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem falou isso? Jesus. O próprio Jesus falou isso. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. E a verdade prática é, a porta estreita ela não é uma opção, mas ela é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, aqui, nesse ambiente, nós temos 3 portas, né? Mas só a porta estreita ela não é uma opção. Ah, eu vou por aqui, vou por aqui. Não, ela é a única. É como se só tivesse uma porta para entrar aqui. Pode passar. Vamos à leitura bíblica em classe? Então vamos lá. Mateus 7, 13. Vamos acompanhar juntos? Eu vou estar fazendo a leitura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos as que a encontrem. Jesus falou muito disso, né? Muitos vão ser chamados, poucos vão ser escolhidos. A gente vive num país que tem milhões de habitantes, mas aqueles mesmos homens e mulheres de Deus que servem, que são separados, são poucos. É muito pouco. Pode passar. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, eles não iam lá para ser batizados e se arrepender. Eles iam lá para ver, igual eles faziam com Jesus. Deixa eu ver o que ele está fazendo, deixa eu pegar ele aí em alguma falta aí. Era para isso que eles iam lá. Aí o que João falava, raça de víboras, seu bando de cobras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, que era o que eles diziam, era o orgulho deles. Não, a gente é danada, é patente, a gente tem a patente, a gente é judeu, a gente tem por pai a Abraão. Quem são vocês? Nós temos por pai Abraão. Então, João falava, mas não fiquem orgulhosos disso não, porque eu digo para vocês que até nessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E olha só, com essa palavra dura de João, né? Mesmo assim vinham as multidões, porque ficou muito tempo sem profecia, muito tempo sem um profeta. E aí quando ele veio, o povo estava sedento. É por isso que ele foi preparando os corações. Quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas já estavam com o seu coração quebrantado. Ele veio abrindo o caminho, limpando o caminho do Senhor Jesus. Então a palavra-chave dessa noite é porta. Vamos lá. Na introdução, nós estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nós vamos estudar por que devemos escolher a porta estreita, como entrar pelo caminho apertado, e o início da nossa caminhada deve levar em conta o caminho que nos conduz para o céu. Pode passar. Vamos lá, uma porta e um caminho. Engraçado, porque quando fala porta, a gente só pensa em porta. A gente não para prestar atenção que tem um caminho, né? Tem uma estrada, não é só a porta. Então, olha só. Por que Jesus usa esse simbolismo de porta, irmãos? Ó, a porta era estreita. Ó. Antigamente, as cidades eram muradas e havia uma porta estreita. Então, olha só. Quando a gente vê lá Josué indo conquistar a cidade de Jericó, irmãos, os estudiosos acreditam que o muro era tão largo, que era capaz até, eles tinham os carros de cavalo, andavam por cima dos muros, vigiando. Os sentinelas ficavam andando por cima do muro, de tão largo que era. Agora, do que adianta um muro forte com uma porta fraca? Uma porta que qualquer um, então as portas também elas eram fortificadas, eram fortes também, porque era o único caminho para entrar pela cidade. Hoje a gente vê no mapa, né? Só as linhas do mapa, né? Mas antes, para entrar numa cidade, tinha um muro mesmo cercando toda a cidade. E qual que era a função da porta? Era fazer um filtro. Era uma peneira, era um funil ali, era uma maneira de observar quem que estava entrando na cidade. Se era um comerciante, se era alguém que tem os passaportes, né? Hoje em dia é o passaporte, né? Você não vai para outro país de qualquer jeito. Você tem que ter um visto, você tem que ter o passaporte, né? Só que nessa época não, você tinha que passar pela porta, tinha que passar pelos soldados, explicar por que você estava entrando lá. E tinha outra coisa, eu vou chegar nessa cidade, não, vim para cá porque eu quero morar aqui. Então você vai morar aqui, então você vai ter que se adaptar à nossa cultura. Já que vocês querem morar aqui, então você vai assinar um termo de que você vai agir da mesma maneira que nós agimos. E quando a gente aceita Jesus, a gente está falando, Senhor, eu vou agora aceitar as regras de andar contigo. Então não dá para entrar pelo caminho do Evangelho sem passar pela porta estreita. Pode passar, Isaac. Ó, e olha só, não é uma coisa só do Novo Testamento, né? Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 15, 24. Ó. O caminho da vida... Caminho, né? Já está, conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça a sepultura. Então, o caminho da vida, o caminho que você escolhe é correto, o caminho estreito, é aquele que vai te levar para a vida, é o sensato. Pode passar. Ó, caminho apertado, olha. Só um trilhinho, né? Caminho apertado aponta para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação. Ah, irmãos, como é que a gente olha alguém e diz, essa pessoa é o salvo? Esse homem, essa mulher é o salvo. Esse homem, essa mulher é um homem ou uma mulher de Deus. Como que a gente vê? Na mudança do caráter. Não vê Paulo? Quando Paulo tem um encontro com Jesus, e os primeiros crentes lá teve contato com ele, até Ananias, né? Ananias, Senhor, quando o Senhor aparece para ele e fala assim, ó, vai lá, fala com Paulo lá, ele teve um encontro comigo. O que Ananias fala? Senhor, o senhor tá meio por fora de quem é Paulo, não tá não?
o senhor sabe que Paulo está matando o teu povo, né? Como é que eu vou lá? O senhor vai, porque ele é um homem valoroso para mim, eu escolhi ele. E ele vai saber o que é padecer. Não é vencer, não. Não é ter grandes conquistas, é padecer por causa do meu nome. É o que Jesus fala para Ananias. E Ananias vai lá, e aí quando ele chega em Jerusalém, os irmãos estão tudo com medo de Paulo. Porque sabia que Paulo estava matando. E como é que agora ele estava falando de Jesus? Tanto que ele volta para a cidade dele e fica anos lá, estudando a palavra de Deus, conhecendo mais a palavra do Senhor, se preparando, entrando no caminho apertado, passando pela porta estreita. E quando que a gente sabe que Paulo se tornou um homem de verdade mesmo? É quando ele volta, cheio do Espírito Santo. Não é porque ele declarou, não, agora eu sou crente, aceitei Jesus. Não, não. É depois de anos ficar lá na sua cidade, quando ele volta. Ah, esse Paulo aí, agora sim, agora esse homem é um homem de Deus. Então é mudança de caráter. É quando você vê um ladrão que agora não rouba mais, não é? Coisa linda, né, irmãos? Meu Deus, você vê um homem aqui, acho que o Samuel trouxe até um rapaz aqui, né, uma vez, que estava até preso, mas estava aqui pregando a palavra, não é? Está preso ainda. Está preso ainda, está lá pagando, está pagando pelo seu erro, mas conheceu Jesus lá. Isso é coisa linda, ó. E os princípios celestiais ensinados por Jesus. Aonde estão esses princípios? A gente teve essa pregação aqui, a José pregou uns 15 dias atrás, sobre as bem-aventuranças. É aqueles princípios lá. O que Jesus fala? Aquele que ouve as minhas palavras. Mas não é só ouvir, não. É aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Eu comparo ele como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir maremoto, pode vir o que for. A sua casa não vai ser abalada. Mas é de quem? Daquele que ouve a palavra e pratica. Porque eu posso ser só um bom ouvinte, né? Posso ser um ótimo ouvinte, um ótimo falante, mas não praticar a palavra do Senhor, não praticar a vontade dele. Pode passar, sabe? Caminho apertado, né? Quando fala de caminho apertado, aponta para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação, a perdição. Aponta para os que desejam a vida eterna. Olha lá, Mateus 7,14, né? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, vamos pensar aqui, né? Quando você vai passar por um lugar apertado, é confortável? Não é confortável, você tem que se abaixar, você tem que se espremer, ser espremido. E a palavra, quando Jesus fala, a porta é estreita, é apertada, ele está falando disso, ele está falando de prensa, de apertado. Não dá, irmãos, não dá, não tem como. A porta larga é facinha de passar, né? Você passa rapidinho, você vai rapidinho. Agora a porta estreita é desconfortável de passar, você não passa de qualquer jeito. Pode passar, Isaac. A palavra apertado significa, ó, prensar. A palavra que Jesus usou lá, ó, de apertado é prensar como as uvas. Irmãos, como que eles prensavam as uvas? Eles prensavam até sair o quê? O suco, até sair o suco. Pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Do mesmo jeito que ele foi moído, como diz lá em Isaías 53. Quando ele chega lá no Getsemane, que a gente aprendeu aqui no domingo, né? No dia da consagração que o irmão pregou aqui, né? Você lembra, João, que ele falou? Que Getsemane significa lugar de prensa. E dali é extraído o azeite que traz cura, que é alimento, que restaura, que traz alegria. Glória a Deus. Cadê? Ah, tá. É o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus. A fazer o quê? Amar os inimigos. Antes, irmão, como que era a lei antes? Alguém me deu tapa, eu ia lá e pá, dava outro tapa nele. Não ia ficar por baixo, não. Alguém me machucou, ia lá e machucava no mesmo lugar. Era a lei. A lei era assim.
Aí vem Jesus, né? Aí vem Jesus. Aí Jesus diz o quê? Amem os seus inimigos. Meu Deus do céu, é mais difícil. É mais difícil. Aí a gente fala, não, é mais fácil. Não, não é mais fácil, não, é mais difícil. O que a palavra de Deus diz? Se você pensar contra o seu irmão, você já matou ele. Você é assassino. Você vai ser julgado como um assassino. Só de você pensar, imagine falar. Se você pensar em um homem e uma mulher, cobiçando ele ou ela no seu coração, é como se você já tivesse adulterado com ele. Só de pensar, você vai ser julgado como um adúltero. É mais difícil, irmãos. Não é, na lei, era praticar mesmo. Era olho por olho, dente por dente. Na graça, ó, não praticar hipocrisia. Acumular tesouros no céu, que são os princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Pode passar, Isaac. Caminho apertado. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, você vai fazer o quê? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus, irmãos. Quem que falou isso? Jesus. Foi o próprio Jesus que falou isso. Foi ele que falou. Alguém te magoou? Perdoa. Alguém te feriu, te traiu? Perdoa. É assim que tem que ser. Não resistais. Às vezes não vai acontecer isso, né? De bater mesmo na cara, né, do outro e oferecer, mas às vezes tem uma outra coisa que acontece, né? Pode passar. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Passa aí, Isaac. Olha lá, ó. Pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver, busca irrefreada do prazer. Eu só vou viver uma vez. Eu só vou viver uma vez, então eu vou viver a minha vida, eu vou curtir, eu vou fazer o que eu quiser. Eu sou jovem, vou viver a minha vida, vou curtir, sou novo demais. Ideias que negam a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta, vivem segundo as suas próprias ideias. É o caminho largo, é o caminho espaçoso. Por isso que a palavra de Deus diz, não inveje o ímpio. Porque às vezes parece que o ímpio se dá bem tudo, né? O ímpio é rico, o ímpio é famoso, o ímpio tem dinheiro, né? Parece até injusto, não é? Não é não? Nossa, esse cara, meu Deus do céu, nasceu com as pernas viradas para a lua, para não ser outra coisa, né? Esse cara é um cara de sorte, olha a mulher dele, olha o casamento dele. Olha essa mulher, olha como ela é sortuda, olha a sorte que ela tem, olha a casa que ela mora, olha os filhos que ela tem. Não é assim? Às vezes a gente olha para o ímpio, mas a gente esquece o mais importante, irmãos. Eles não estão juntando tesouro no céu. E eles não conhecem a maior das revelações. O presente mais especial, a gente falou disso aqui quarta-feira. Irmãos, vida bem-sucedida, a nossa maior alegria não é ter uma boa casa, não é ter um bom carro, não é ter uma boa saúde. Essa não deve ser a nossa maior alegria. A nossa alegria não é ter filhos saudáveis. Filhos que fazem isso, marido maravilhoso, irmãos, tudo isso é uma alegria, mas essa não deve ser a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se nada mais dá certo, não tem problema, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Olha o que Jesus falou para os discípulos, eles chegaram felizes, porque eles tinham ido cumprir a missão. E aí eles chegaram lá e curaram enfermos, expulsaram demônios, e eles voltam para Jesus felizes. E Senhor, a gente colocava a mão, as pessoas eram curadas. Aí Jesus fala para eles, vocês estão felizes por causa disso?
Estejam felizes não por causa disso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Estejam felizes porque vocês agora me conhecem. Estejam felizes porque um dia vocês vão morar no céu. Essa deve ser sua alegria. Pode passar. Naqueles dias, olha só como era quando o povo não fazia lá. Olha só, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Na época que não tinha juiz, na época que eles não tinham governo, eles faziam as coisas do jeito que era, do jeito que eles achavam que estava certo. Aí o Senhor vinha para trazer eles de volta, mandava lá uma cidade para governar sobre eles, aí eles ficavam anos lá sendo escravos deles, aí Jesus levantava, aí o Senhor levantava um juiz, livrava eles novamente, aí eles ficavam lá fazendo tudo certinho, aí daqui a pouco se desviava de novo. Aí lá vinha Deus, levantava um outro juiz e ficava assim, essa oscilação. Pessoas que fazem o que acham que está certo. Olha o que diz lá, não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como a gente falou, quando você entrava na cidade, até hoje, irmãos, você vai entrar num país muçulmano, a gente, mulher, vai entrar num país muçulmano, a gente vai entrar com o cabelo descoberto? Não é? Irmã Maria morou lá, Irmã Maria. Irmã Maria é a nossa testemunha. Como que é lá, Irmã Maria? Você podia andar do jeito que você anda aqui? Podia falar do jeito que você fala aqui? Glória a Deus que a Irmã Maria está aqui hoje para nos falar isso. Não é? Você vai para um lugar, você vai se adaptar àquele lugar. Se aceitou Jesus, você vai ter que andar que nem Jesus falou. Não dá para fazer o que você acha que é certo. Eu acho que o certo é isso. Não dá. Pode passar, Isaac. A sinopse. A porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso. Quem tem aliança aqui? Quem tem aliança? Levanta a mão aqui. Cadê essa aliança, pastor? Está em casa. Cadê a aliança? Os meninos, cadê o Isaac? O Isaac está lá com a aliança dele. Por quê? Por quê, né? Eu perdi. Perdeu, irmão? Irmãos, cadê seu compromisso, irmão? Mas, irmãos, o que a aliança se representa? Né? Os meninos começam a namorar, primeira coisa que eles fazem, nem que pague R$10 na aliancinha. Tem gente que paga mais, né? Não. Ou vai na coisa do filho. Mas às vezes paga baratinho, mas para quê? Para dizer que tem um compromisso, irmãos. E essa é a nova aliança que nós fazemos com o Senhor. E a nova aliança é viver uma nova vida. Então, entrar pela porta estreita e o caminho apertado representa uma vida de compromisso com Cristo. Pode passar. Por que então? Por que entrar pela porta estreita é tão difícil? Olha o tamanho do homem e olha o tamanho da portinha, né? Pode passar, Isaac. Ó, uma porta é uma porta aberta, porém tem uma frase que é muito bacana, que diz assim, que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. A graça, ela é de graça. Você pagou alguma coisa pela sua salvação? Nada. Mas não é barato para ter essa graça também. Ela é de graça, mas ela não é barata. Então, ó, a porta para a entrada na pátria celestial está aberta. E há muitos impedimentos para que atravessemos essa porta. Ó. O egoísmo, né? Quando, irmãos, o Raimundo foi separado para presbítero, irmãos, ele passou uma luta comigo. Por quê? Porque me veio um ciúme desse homem. Esse homem só falava de igreja. Essa igreja, agora tudo é igreja. Todo final de semana é igreja. Só igreja agora. Só isso, agora não vai mais nada. Egoísta, eu egoísta. Estava cheio de egoísmo, cheio de orgulho. Ele querendo fazer a obra do Senhor e eu egoísta. Não, porque você tem que estar aqui em casa. Você tem que estar me servindo. Você tem que estar fazendo as coisas para mim, pegando prego na parede. Não tem que furar nada, mas eu quero que pregue o prego, eu quero que esteja aqui.
Egoísta. O ego inflado, irmãos. Nossa, meu Deus. Sabe o que significa o ego? O ego é como se fosse uma bexiga. É uma bexiga. E o que tem dentro da bexiga? Hã? Ar, né? É ar. Só que aquilo ali, ele é vazio, ele vai para qualquer lugar, ele é levado para qualquer lugar. Então é o ego inflado, cheio, aquela coisa cheia que é desconfortável. Quando você enche uma bexiga e você murcha ela continua sendo do mesmo jeito. Ela vai perder a sua elasticidade. É o ego inflado, ele faz isso. Por isso, irmãos, e outra coisa, mesmo que você coloque coisas ali dentro da bexiga, sempre vai ficar balançando. Porque nada pode preencher a gente além de Jesus. Nada pode preencher. Nosso ego não pode ser inflado com as coisas do mundo. Tem que ser cheio de Jesus para nem existir. A idolatria, né? Às vezes, irmãos, não é idolatria por santo. Às vezes não é idolatria por uma imagem, isso não é idolatria. Às vezes é idolatria por um filho. Às vezes era aquela idolatria que eu tinha por causa do meu marido, é uma idolatria. Às vezes é uma idolatria pela minha casa. Não, eu só vou quando a minha casa estiver impecável. Não, minha casa, nossa, meu Deus do céu. Prefiro me machucar do que machucar um móvel da minha casa. Ou a idolatria está no carro. Eu? Dar carona? Ixi, vou dar nada na chuva. Vou dar nada. Idolatria, irmãos, idolatria. E outra coisa também, a porta, a gente não leva filhos, viu, filhos? A gente não leva filhos na porta. Porque a pessoa, ela pode nascer numa família católica, né? E automaticamente ela vai sendo católica. É que nem os nossos filhos. Automaticamente eles são evangélicos. Mas uma hora eles precisam ter um encontro com o Senhor. Porque não dá para arrastar aqui, né? Passa aqui, filho, passa aqui. É uma escolha deles. Eles precisam passar pelo caminho apertado. Não dá para entrar de qualquer jeito também. Pode passar. Ó, para tornar o caminho do céu é preciso o quê? Negar a si mesmo, irmãos. Negar a mim mesmo. Eu abro mão, Senhor. Qual é o meu desejo hoje, sexta-feira à noite? Qual era o meu desejo, a vontade da minha carne? Está deitada assistindo filme. As irmãs que estão com dengue, né? Qual era o desejo? Está na cama, deitada, o corpo está doendo. Não quer mais, não aguenta mais. Não é o caso dela. Onde a gente queria estar hoje, onde o mundo, muitos estão agora se arrumando para ir para baladas, para encher a sua cara, porque não conhece Jesus, então precisa esquecer os seus problemas, né? Então, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, uma vida de piedade. Pode passar, Isaac. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Não é largar ela não. Toma e continua. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não, mas continua. Pode trazer a sua cruz. Pode vir com ela mesmo. E siga-me. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E Gálatas 5,24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, as suas concupiscências. Irmão Marcos aqui, meu Deus, ele deu um exemplo aqui, que eu nunca, ele diz que quando Paulo fala isso, quando a gente está crucificado com Cristo, é como, digamos que aqui é a cruz, tá? Aqui é a cruz. É como se desse lado está Jesus crucificado e desse outro lado da cruz estamos nós. Foi isso que Paulo quis dizer. Já estou crucificado com Ele. Agora eu não vivo mais por mim. Não vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais porque eu fui morto com Ele na cruz. Matei a minha carne. Agora eu vou viver para Ele. Ana, está atrapalhando. Agora eu vou viver para Ele. Eu vou fazer a vontade dEle. Eu já morri com Ele.
que Paulo está dizendo, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Já estou crucificado com ele, é Jesus aqui e você aqui. Agora a sua vida é dele. E o que Paulo diz lá em Filipenses? Que, meu Deus, é uma declaração. Que, meu Deus do céu. Ele diz o quê, ó? Para mim, Paulo já estava naquela ameaça de morte, né? Já estava preso lá naquela expectativa de, será que é hoje? Quando que vai ser, né? Está igual a dente. Será que é hoje que eu vou pegar a dente? Quando que vai ser? Paulo estava naquela expectativa da morte. E aí ele diz assim, mas ó, eu não estou muito preocupado com isso não, se alegre, porque para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Se eu estou vivendo, a minha vida vai ser para Ele. E se eu morrer, eu vou para Ele também. Eu não sou mais meu, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não tenho mais vida. Cristo vive em mim. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Todos os dias, Senhor, que hoje quando eu levantar da minha cama não seja eu, mas o Teu Espírito Santo na minha vida, mas seja o Senhor agindo, que não seja eu. Que eu mate a minha carne, que eu crucifique a minha carne e faça somente a Tua vontade. Pode passar, Isaac. As oportunidades da porta larga são atraentes, né, irmão? Não é atraente, vai dizer que não é atraente. Olha lá, tem lá dinheiro, fama, é que tá pequenininho, dá para ver melhor. Ó, dinheiro, fama, sedução, carro importado, casa, né? É o caminho largo, ó. Ele oferece uma jornada de prazeres, de deleites, de libertinagem, né? Homens, não, como que no mundo o homem como que o mundo fala que o homem é macho? Pelo tanto de mulher que ele pegou. Não é verdade? Não, esse é macho. Mas o evangelho diz não, o homem que vê que é macho é aquele que cuida da casa dele, é aquele que honra a sua esposa, é aquele que cuida dos seus filhos. Esse é o homem de verdade. Irmãos, antes de a gente vir para cá, a gente passou no mercado. Irmãos, eu vi um homem, já veio aqui na nossa igreja. Irmãos, esse homem nunca sai dessa situação. Toda a vida você vê ele, aí ele estava lá do lado do mercado com a mulher, com os filhos, pedindo. Que homem é esse? Irmãos, ele tem perna, tem braço, é visivelmente saudável. Lá dentro do mercado tinha uma plaquinha lá de vagas. Mas o homem está sempre querendo pedir. Olha que vida ele está dando para os seus filhos. As crianças ali vendo aquilo, sabe? Nossa, eu estava aqui orando pela vida dele, para que ele abra os olhos dele, se enxergue. Tem saúde, vai trabalhar. Vai ser homem de verdade. Que vida que está dando para os seus filhos. As crianças não podem ter conforto. Vive de doação. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode ajudar. Não é isso. Mas, infelizmente, é uma realidade, irmãos. É o comodismo. Não, olha lá. Ó, é o prazer. Não, tá fácil para mim. Tá tranquilo para mim, assim, viver assim. Ó, deleites e libertinagem. Sedutora fantasia. Caminho de apego prazeroso ao mundo e desprezo a Deus. Estava conversando com uma missionária, ela estava falando que lá na África, lá não é igual aqui no Brasil, né, irmãos? Aqui a gente tem no Brasil um país que é cristão. Mesmo que a gente não sejam todos evangélicos, mas todos, a maioria se declara cristão. Né, que vem do catolicismo e tal, a grande maioria, não é? Mesmo que não vá na igreja, mas se declara cristão, se declara católico. Agora a gente tem os evangélicos não praticantes, né? Que a gente que fala que é evangélico, mas você vai igreja, você vai, não vou igreja, não, eu só sou simpatizante. Antes a gente tinha o católico não praticante. Olha só o que a gente tem hoje, os evangélicos não praticantes. E aí ela estava falando que lá na África não é assim. Lá não é um país cristão. Quando ela foi falar de Páscoa, um senhorzinho, ela foi evangelizar, o senhor nem sabia que tinha relação com Jesus. Nem sabia quem era Jesus. Porque lá para eles, na cultura lá da religião africana, eles
eles acreditam que são seus ancestrais. Então, quando morre um parente, ele fica ali vagando ali, é ele que protege, é ele que cuida, é ele que provê, é ele que fica bravo, que fica feliz. Se está tudo bem na sua casa, é porque seu ancestral está feliz, você está fazendo tudo certinho. Agora, se está dando tudo errado, seu ancestral, ó, está mal-humorado, você tem que fazer um sacrifício, tem que fazer alguma coisa ali para o seu ancestral. Mas não conhecem ao Jesus. Sabe, irmãos? E às vezes a gente vai falar com alguém e a gente, na nossa cabeça, porque a gente acha que todo mundo conhece Jesus, aí você vai falar com alguém, a pessoa não tem nem ideia, é totalmente leiga. É totalmente leigo. A gente precisa olhar para o mundo como se eles fossem totalmente leigos. Mesmo falando, não, eu conheço a Deus. Que é o que muita gente faz. Às vezes você vai falar com alguém, né, Jesus? Não, eu conheço Jesus. Você não conhece alguém assim? Você não conhece? Não, eu tenho Deus no meu coração. Não, eu amo a Deus, eu amo Jesus. I love Jesus. Não, eu tenho Deus no meu coração. Aí você vê a vida da pessoa, irmãos. Pode passar. Ó que a palavra de Deus diz, que João falou na sua carta. Ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, irmãos, por mais que seja legal, por mais que seja prazeroso, por mais que seja interessante, nada se compara ao que está sendo preparado para nós, irmãos. Nada se compara com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Nada. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. A minha ambição não é andar nas ruas de ouro. Essa não é a minha ambição. Minha ambição não é, né? Eu sei que isso está prometido para mim. E eu vou ter umas pedrinhas lá, uma coroa. Não, essa não é a minha ambição. A minha ambição é encontrar com aquele que me deu a vida. É chegar nele e abraçar ele e falar, Senhor, obrigado, eu nem merecia estar aqui. E o Senhor me escolheu para estar aqui. Essa deve ser a nossa missão, é estar com ele. A maior desgraça de alguém que não conhece ao Jesus, não é ele não conhecer, não é nem ele ir para o inferno. É o fato dele não viver a vida inteira, a vida eterna dele com aquele que deu a vida, que morreu por ele. Vocês já ouviram a história de um rapaz que ele era um menino muito mal criado na sua cidade, mas era um menino muito querido, de uma família muito querida. E aí ele acabou cometendo um crime, né? E o pessoal da cidade foi falar com o juiz. Foi lá falar com ele para intervir, para dar perdão para ele, porque ele foi condenado à morte. Então aquele rapaz ia morrer. Aí o juiz falou, tá bom, vou dar mais uma chance para ele. Aí colocou uma roupa lá dos pastores lá dos Estados Unidos se vestem assim. Colocou uma roupa lá, pegou a carta de liberdade dele, colocou dentro da Bíblia e foi lá falar com o rapaz lá na cadeia. Aí ele chegou lá, boa tarde, o rapaz, eu não quero saber disso aí não, pode ir embora. Não, mas eu tenho uma coisa aqui preciosa para você. Não, mas eu não quero saber. Pode ir, já estou condenado mesmo, já vou morrer mesmo. Tem certeza que você não quer ouvir o que eu tenho para dizer para você? Tem, pode ir embora, não quero saber disso não. Aí quando o juiz foi embora, aí o carcereiro falou, rapaz, tu é doido. Esse homem aí é um juiz, ele estava com a sua carta de perdão, ele ia te dar liberdade. Aí no dia que ele foi morrer, aí perguntaram, quais são as suas últimas palavras? Aí ele falou assim, as minhas últimas palavras é que eu não estou sendo morto por causa do que eu fiz. Eu não estou sendo morto por causa do crime que eu cometi. Mas eu estou sendo morto por causa do perdão que eu neguei. Eu neguei o perdão. E é isso, irmãos. As pessoas que vão para o inferno, elas não vão por causa do seu pecado, a sua condenação, isso já foi pago. Mas elas vão para o inferno, porque negam o perdão do Senhor. E é triste isso. Todos os que amam o mundo não terão direito a entrar no reino dos céus. Pode passar, Isaac. Não sabeis
que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos. Olha a lista de quem não vai entrar no reino dos céus. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Todas essas glórias do mundo vai passar. Tudo. Todos esses homens famosos, influenciadores, com milhões de seguidores, eles vão morrer hoje, mês que vem ninguém mais vai se lembrar deles. Toda a glória, toda a fama vai passar, tudo no mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Porque o seu nome foi escrito no nome da vida, no livro da vida, e ninguém vai apagar. Pode passar, Isaac. Somos nós. As razões, né? Por que dessas exigências? Por que é tão rígido? Eu não posso, Senhor, não posso. Por quê? Mas o Senhor é tão bonzinho, o Senhor é amor, paz e amor. A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior. É uma decisão pessoal que a gente falou aqui, ninguém vai levar ninguém para o céu, meu marido não vai me levar, eu não vou levar ele, não vou levar meus filhos não vão me levar. É uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. É o mundo olhar para você e falar assim, para de perder seu tempo, vamos lá curtir, vamos lá fazer. Você está perdendo seu tempo, não é andar na contramão, é ser um estranho. Seja um estranho, seja um esquisito, seja esse, mas não vá para o inferno. Pode passar, Isaac. Só começa a trilhar por este caminho, quem se reconhece em Cristo como pecador, com disposição de viver uma vida dirigida por Ele. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. E 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Aleluia. E a gente tem Jesus como exemplo, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Pode passar, Isaac, que as horas estão correndo. Criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã, irmãos. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra e praticar, que aí a gente vai estar firmado sobre a rocha. É o que? É criar raiz, é estar enraizado na palavra. A gente não é enraizado no que eu falo. Não, porque a Liliane fala, não é no que eu falo, não é no que o Raimundo fala, não é no que a Josi fala, não é. É baseado na palavra. Deixa eu ver o que diz a palavra. Nossa, a palavra diz isso mesmo. Lucas 8, 13 ao 15. E os que estão sobre esta pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo de tentação se desviam. E o que cai entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Está falando da parábola da semente, né? Então, aquele que cai pela pedra, até ouve, né? Sente uma alegria, mas vem os passarinhos, já come e já vai. Aí tem aquele que até nasce, mas ele nasce entre os espinhos. E as coisas do mundo, né, vai sufocando ele e ele não consegue crescer. Aí tem aquele que cai na terra boa. Tenho certeza que aqui só tem terra boa. Glória a Deus. Glória a Deus, só tem semente que cai na terra boa. Pode passar, Isaac.
Ó, seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Pode passar. Ó, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Pode passar? Vamos lá. Arrependimento de pecados. A mensagem pregada por João Batista para entrar no reino de Deus é o quê? Arrependimento. Arrependimento, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora me diz uma coisa. João era judeu. Estava numa terra santa, no meio de um povo santo. Por que eles têm que se arrepender? Não é? Eles mesmos diziam: não, a gente tem por pai Abraão. A gente já está tranquilo, está de boa. Mas a gente precisa se arrepender, irmãos. Irmãos, os grandes avivamentos que aconteceram no mundo, em toda essa história, começou, irmãos, quando começaram a orar por arrependimento. Eu não sei se é o Salmo de Davi, mas tem um salmo que diz assim: Senhor, repara os meus pecados ocultos. Aquele que eu não sei que é pecado. Porque às vezes, irmãos, a gente de fato é inocente. Eu acredito que às vezes você peca inocentemente. Peça para o Senhor te revelar: Senhor, tem algum pecado que eu estou fazendo que eu acho que está certo, mas está errado. Senhor, por favor, me mostra, faz isso doer em mim, apertado. Faz eu entrar pelo caminho apertado, faz eu entender que isso é errado. Ore para o Espírito Santo de Deus que Ele vai fazer essa mudança. Pode passar. Arrependimento bíblico não é uma questão emocional, irmãos. Não é chegar aqui e chorar e aí amanhã fazer a mesma coisa de novo. É uma disposição a mudar de ideia, irmãos. É mudar mesmo. É ir e voltar. Não, eu estava indo para esse caminho, agora voltei, eu não faço mais. E olha só, é o quê? É um exercício que envolve um aspecto mental e moral. Eu não sei como se você lembra quando você aceitou Jesus, você falava muito palavrão. Aí você ficava o quê? Tendo que vigiar, né? Bateu o dedinho na quina. Oh, meu Deus, Jesus. Eu tinha uma irmã que ela falava assim: quando você aconteceu uma coisa, caiu um prato, uma coisa, em vez de você falar palavrão, fala misericórdia. Aí a menina ficava o dia inteiro: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então, mas é porque é um exercício, irmãos. A gente não vai mudar assim da noite para o dia. Não é assim que as coisas... Uma mágica. É um exercício, é um esforço, é apertado, é espremido. Não é fácil, mas você consegue. Pode passar. Mediante a ação, aí também tem outra coisa também importante, ó. Porque sozinho a gente não consegue, olha só. Mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida, firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Irmãos, esse trabalho também é feito pelo Espírito Santo de Deus. Então peça a ajuda dele, peça a ajuda do Espírito Santo. Pode passar, Isaac Nalan. Ó, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. E recebe mesmo. Pode passar. Problema do rapaz lá, ó, que ele não recebeu, ele não se reconheceu, né? Ó, sem que o homem reconheça que é um pecador, jamais compreenderá que precisa de um salvador, né, irmãos? Ah, mas pra quê? Eu já sou tão legal, gente boa pra caramba, sou muito bom. Eu não faço nada de errado, vou para a igreja tudo certinho, mas nós precisamos, irmão. A gente precisa ter o entendimento que nós precisamos de um Salvador. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 3:23. Porque todos, fale todos. Todos. De novo. Todos. 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 Todos, irmãos, é todos. Não tem um menos pecador, não. Não é minha filha que já nasceu em berço evangélico. Ela pecou também. Um dia ela vai precisar se arrepender. Um dia ela vai precisar ter um encontro. Não é assim. Todos, irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Israel, a confissão era nacional e se dava no dia da expiação. Ó. Até Israel, antes de Jesus,
Tinha um dia que todo mundo tinha que se humilhar, olha só, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e dará aquele contra quem se fez culpado. Então até antes Jesus já tinha uma lei, porque o povo, voluntariamente, né, irmãos, nós somos advogados de nós mesmos por natureza. Eu sou minha própria advogada. Você é, se mais alguma coisa errada, a gente sempre tem, eu tenho sempre. Não, mas é porque isso, é por causa daquilo, é porque ele falou primeiro. É porque não sei o quê, a gente é advogado natural de nós mesmos. Nós somos. Deus, sabendo disso, o que Adão faz? Quando Deus vê Adão, depois de ele ter comido o fruto, ele comeu, não comeu? Mas quando Deus aparece para ele, o que ele fala? A mulher que tu me deu. Não, ele não fala assim, Senhor, perdão, eu comi. Ô Senhor, misericórdia, Deus tem misericórdia. Não, ó, a mulher que tu me deu fruto. Aí Deus olha para a mulher vai falar, ô Senhor, perdão, pequei contra o Senhor, eu reconheço que eu te desobedeci. A cobra! Irmãos, que nós somos naturalmente advogados de nós mesmos. A gente sempre vai arrumar uma desculpa. É por isso que a gente precisa reconhecer. E Deus, sabendo isso, coloca um dia para todo mundo. Todo mundo vai ter que reconhecer que falhou, vai ter que se arrepender. Era uma lei, tinha o dia da expiação. Agora em Cristo a gente faz isso todo dia. Glória a Deus. Pode ir. Tem 5 minutos para acabar. Senhor, vamos lá. A confissão pessoal dos pecados aparece com o ministério de João Batista e passou a fazer parte da tradição cristã, né? E eram por eles batizados, lá eles já confessavam seus pecados. Está em Mateus 3, 5 e 6. Pode passar. A pessoa confessa seus pecados e afirma que crê em Deus. Olha lá em Salmos 32, 5. Ó, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha lá, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. É preciso ter a confissão. Pode passar, Isaac. Quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Irmãos, eu me lembro da mulher. Aquela mulher, sabe aquela mulher que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu? Aí chega aquela mulher e ela vem por detrás, irmão. A palavra de Deus diz que ela vem por trás, ela não vem nem pela frente. Ela invade, ela entra naquela casa, te penetra, e ela se joga aos pés do Senhor, começa a beijar, começa a chorar, começa a secar com seus cabelos. E aí, Simão, no coração dele, né, só pensou, falou, se ele fosse um homem mesmo de Deus, ele sabia quem é essa mulher que está beijando o pé dele. Ele sabia que ela era uma impura. Aí sabe o que Jesus fala? Fala assim, Simão, o homem só pensou, Simão, se alguém te deve 100 dinheiros e outro deve 50, mas eu perdoo a dívida dos dois, só um exemplo que eu não lembro de cabeça qual o número, tá, irmãos? Quem vai amar mais? O que devia 50 ou o que devia 100? Se a Josi me deve 10 mil reais e o Raimundo me deve 10 reais, mas eu perdoo a dívida dos dois, quem vai me amar mais, a Josi ou o Raimundo? Quem? A Josi. E é isso que Jesus fala, ele falou, aí Jesus fala para Simão, fala assim, aquele que é muito perdoado, muito ama. Essa mulher muito perdoada, glória a Deus, pode passar. Quem teve um encontro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar e agir. Pode passar.
batismo e confissão não seriam as provas da mudança de vida, irmãos. Né? Todo mundo aqui é batizado? Né? Parou de pecar? Não. Porque pecado não é sacramento. Batismo não é sacramento. Né? Então, todos os dias, né? Era preciso apresentar frutos da vida, honestidade, né? Te deram um troco errado? Ô moça, você me deu um troco errado, tá aqui seu troco aqui, ó. Misericórdia, né? O irmão pecou, Senhor. Se coloca no lugar do irmão, se a gente é carne. O irmão pecou, não olha com julgamento, não. Se coloca no lugar dele, oh Deus, se fosse comigo, como que eu ia me sentir diante desse pecado, né? Misericórdia. Respeito às autoridades, irmãos. Não adianta. Paulo diz, orem pelas autoridades, orem pelos... Na época ele falou governantes, mas hoje para nós, ore pelo presidente, ore pelo prefeito, ore pelo vereador, para que vocês tenham uma boa vida. Orem, né? Pode passar, Isaac, vamos correr. Tem 2 minutos. A prova de ter sido verdadeiramente transformado. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus produz frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar. A gente já leu isso aí, pode passar. Aí, acabou. O verdadeiro encontro com Jesus produz frutos no crente, frutos dignos de arrependimento. Ah, irmãos, que coisa linda ver alguém gerando esses frutos, né? Meu Deus do céu. Pode se colocar de pé? A conclusão é, devemos ter a consciência... Opa! Pode passar para frente, filho. Vai. A conclusão. Devemos ter a consciência de que escolhemos o caminho estreito e a porta apertada para o caminho do céu. Amém? Glória a Deus. E as palmas vão assim. Vamos fazer mais um ciclo aqui na Nova Aliança. Aproveitar que tem bastante gente.